apresentamos uma explicação sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 15. Fique conosco para ter mais conhecimento desta passagem bíblica. Gênesis 1:15 diz: E sirvam eles de luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. O lugar deste versículo no relato da criação. No versículo anterior, Gênesis 1:14, Deus já havia ordenado que os luminares servissem para separar o dia da noite e para marcar sinais, tempos, dias e anos. Agora, no versículo 15, o texto aprofunda a função prática dos luminares. Eles servem para alumiar a terra, ou seja, para iluminar e beneficiar a vida aqui embaixo. Esse detalhe mostra que Deus não cria nada sem propósito. O sol, a lua e as estrelas não existem apenas como elementos bonitos no céu, mas têm um papel direto e essencial na manutenção da vida. Sirvam eles de luminares. A ideia de serviço. Note a palavra-chave: sirvam. Os luminares não reinam, não governam sobre Deus e não são divindades. Eles servem. Esse detalhe é teologicamente poderoso, porque em muitas culturas da antiguidade, o sol e a lua eram tratados como deuses. O Egito, a Babilônia e outros povos antigos adoravam o sol como fonte da vida. A Bíblia, porém, rebaixa os luminares. Não são senhores, mas servos do Criador. Essa perspectiva nos ensina que toda a criação existe com caráter de serviço. As plantas servem como alimento. Os animais servem ao equilíbrio da natureza e, em parte, ao homem. Os luminares servem para dar luz e marcar tempos. Tudo aponta para um Deus que governa e organiza sua criação, de modo que cada coisa tenha um propósito funcional. Na expansão dos céus, o lugar da luz. O texto repete a ideia de que os luminares foram colocados na expansão dos céus, isto é, no firmamento. Essa repetição não é por acaso. Enfatiza que sua posição não é aleatória. Deus não apenas criou os luminares, mas também os colocou no lugar certo para cumprirem sua função. O Sol, com sua distância exata da Terra, proporciona calor e luz necessários para a vida. A Lua, com sua gravidade, regula marés e influencia ciclos naturais. As estrelas, mesmo distantes, sempre serviram como referência e sinal para orientação. Tudo isso revela que Deus é um Deus de precisão. Ele não cria de maneira descuidada, mas com harmonia e ordem perfeitas. Para alumiar a terra, o propósito direto. A função dos luminares não é para si mesmos, mas para a terra. Isso nos ensina algo fundamental. A criação está voltada para o bem da vida na terra, especialmente da vida humana. O sol, a lua e as estrelas estão a serviço da vida, não como senhores a quem devemos adoração, mas como instrumentos que refletem o cuidado de Deus. Essa frase também lembra que a luz é essencial para a vida. Sem sol, não haveria fotossíntese, clima adequado ou calor. Sem lua, haveria desordem nas marés e ciclos naturais. Sem estrelas, a noite seria sem referência e sem beleza. Ou seja, o texto mostra que Deus não apenas criou, mas criou de modo a sustentar a vida continuamente. E assim foi. O selo da certeza.
Essa expressão aparece várias vezes no capítulo 1 de Gênesis. Ela significa que a ordem de Deus não é apenas desejo, mas realidade efetiva. O que ele diz, acontece. A palavra de Deus não depende de intermediários ou do acaso. Ela é eficaz. Assim como os luminares obedeceram à voz de Deus, também toda a criação responde à sua vontade. Para nós, essa pequena frase é um convite à confiança. Se a palavra de Deus foi suficiente para colocar o sol no céu e a lua em seu ciclo, também é suficiente para sustentar nossa vida. Dimensão espiritual da luz. Embora o texto fale da luz física, há uma camada espiritual que atravessa toda a Escritura. A luz como símbolo da presença e da verdade de Deus. O sol que ilumina o dia lembra que Deus é fonte de toda luz. A lua que reflete luz na noite lembra que podemos refletir a glória de Deus mesmo em meio às trevas. As estrelas que brilham no céu escuro lembram que Deus sempre deixa sinais de esperança no meio da escuridão. Portanto, quando vemos o sol nascer ou a lua cheia brilhar, podemos lembrar não apenas da ordem natural, mas também da realidade espiritual. Deus ilumina a terra e também ilumina nossa alma. Cristo como a luz maior. A criação da luz nos primeiros capítulos de Gênesis prepara o caminho para uma revelação maior. Cristo é a verdadeira luz. Em João 8:12, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." Em Apocalipse 21:23, lemos que na eternidade não haverá necessidade de sol nem de lua, porque o próprio Cordeiro será a luz. Assim, os luminares do quarto dia são provisórios, apontam para uma realidade maior. A luz eterna e definitiva que é Cristo. Lições práticas para nós. Este versículo pode trazer várias aplicações para o nosso dia a dia. Deus cria com um propósito. Nada é sem razão. Assim também nossas vidas têm sentido diante dele. A criação é serva, não senhora. Devemos usar e agradecer pela criação, mas nunca transformá-la em ídolo. A luz foi feita para servir. Somos chamados a ser como os luminares, não viver para nós mesmos, mas para iluminar os outros. A palavra de Deus é eficaz, e assim foi, deve nos ensinar a confiar no poder da voz de Deus em nossa vida. Cristo é a verdadeira luz. Buscar apenas a luz física não basta. Precisamos da luz espiritual que guia nossos passos. Uma reflexão sobre a noite e o dia. Os luminares também ensinam que tanto o dia quanto a noite têm seu valor. O sol ilumina o trabalho, a lua adorna o descanso. Muitas vezes queremos apenas o dia em nossas vidas, os momentos de claridade e força. Mas Deus também criou a noite, momentos de silêncio e de espera, que são igualmente importantes. A lua e as estrelas lembram que mesmo nas noites da vida, Deus providenciou luz suficiente para não caminharmos totalmente no escuro. Conclusão. Gênesis 1:15 mostra de maneira simples e profunda que os luminares foram feitos por Deus para servir à terra e trazer luz à criação. Eles não são deuses, mas servos. Não existem para si mesmos, mas para cumprir uma função dada pelo Criador. Esse versículo revela um Deus que pensa em cada detalhe. A posição dos astros, sua utilidade,
sua beleza e sua função prática. Tudo foi planejado para que a vida florescesse na Terra. Mais ainda, ele aponta para a realidade espiritual de que a luz verdadeira vem de Deus. O Sol, a Lua e as estrelas são apenas reflexos temporários daquilo que Cristo é, de forma plena e eterna. A luz que ilumina todo o homem. Assim, ao olhar para o céu, somos convidados a ver mais do que astros brilhando. Somos chamados a enxergar o Deus que os colocou lá e a lembrar que Ele também deseja iluminar a nossa vida, dissipando as trevas com a sua presença. Assim como Deus criou o sol, a lua e as estrelas para iluminar a terra, Ele também enviou Jesus Cristo para iluminar o coração humano. A luz do sol pode aquecer o corpo, mas só a luz de Cristo pode aquecer a alma e trazer vida eterna. O mundo pode oferecer claridade passageira, mas apenas em Jesus encontramos uma luz que nunca se apaga. Ele é a verdadeira luz que dissipa as trevas do pecado e nos conduz ao caminho da salvação. Assim como o dia e a noite obedecem à ordem de Deus, nossa vida encontra ordem e propósito quando se rende a Cristo. Não importa quão escura esteja a sua noite, a luz de Jesus é suficiente para transformar sua história. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por nós. Hoje essa luz está diante de você, pronta para entrar em seu coração. Abra-se para o Senhor, receba-o como Salvador, e você nunca mais andará em trevas. Aceite pela fé a Jesus Cristo e viva sob a luz que jamais se extingue. Você que chegou até aqui, quero te fazer um convite especial. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comente o que Deus falou ao seu coração. Já temos vários vídeos disponíveis explicando a palavra de Deus versículo por versículo. E todos os dias teremos novos vídeos, seguindo a sequência dos capítulos e versículos da Bíblia. Aqui você vai aprender mais das Escrituras e fortalecer a sua fé em Jesus Cristo. Não perca essa oportunidade de crescer espiritualmente junto conosco. Venha caminhar na luz da palavra e descubra como ela pode transformar sua vida. Clique em inscrever-se, participe e ajude a espalhar a mensagem do Evangelho. Juntos, vamos conhecer mais profundamente a palavra que ilumina todo o coração.